Muito bem, irmãos, vamos, já que estamos de pé, vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de Lucas, né? Conforme o nosso tema dessa noite, falando sobre o mistério da encarnação do Filho de Deus, né? Filho de Deus, encarnação, né? Esse evento que foi até hoje na história da humanidade, o maior evento que teve sobre o planeta, né? Ele foi precedido, irmãos, o nascimento do Senhor, né? Foi precedido por cânticos proféticos, tá? Em Lucas a gente vai ver isso, é o evangelho que mais fala detalhadamente sobre o nascimento do Senhor, né? Lucas é um evangelho bastante descritivo, né? Então, esse nascimento até hoje foi um grande evento, assim, né, sobre o planeta, e agora nós estamos prestes ao segundo grande evento. Podia dizer que a história do homem vai ser dividida em duas. O maior evento que houve até hoje no planeta foi a vinda do Senhor Jesus, né? É importante que ele viesse, né, porque ele precisava estar, assim, nos confrontando pessoalmente, né? A vida do Senhor representa isso. Ele veio assim, estava conosco, né? Então, o maior evento que houve até hoje, usando essa palavra moderna, e estamos prestes a entrar no segundo maior evento do planeta, que é a segunda vinda, né? Então, existem muitas coisas aqui em Lucas, que é uma descrição histórica, né? Que vão ser repetidas, né? Essa questão profética vai ser repetida na segunda vinda. Diz que quando ele veio a primeira vez, houve várias partes proféticas muito intensas, através de cânticos proféticos, né? Assim também na segunda vida vai acontecer isso, tá? Que a gente está falando assim para vocês, né? E aqui no Lucas capítulo 1, por exemplo, tem o cântico de Maria, né? Tem vários cânticos proféticos, ou seja, cânticos que o Espírito Santo assim, estava falando, as pessoas estavam envolvidas. Por exemplo, no capítulo 1, no verso 67, o pai de João, chamado Zacarias, no versículo 60, diz, profetizou dizendo, né? Então, tem um cântico profético, né? O Espírito Santo estava ali presente, preparando naquele momento. Ele diz assim: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que visitou e redimiu o seu povo. Versículo 69. E nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos que nos odeiam, para usar de misericórdia por nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez Abraão, nosso pai, e conceder-nos que, livre das mãos do inimigo, o adorássemos sem temor e em santidade e justiça perante todos os nossos dias. É isso, né? Olha só, que coisa tremenda esse cântico profético, né? Ele está cantando aqui, né, a preparação do nascimento do seu filho, né, que era o João, que era o profeta que viria preparar. Depois você nota que tem o Simeão também cantou, a profetisa Ana também, aquela viúva, que depois de ser viúva, ela começou a ficar no templo, né? Então você nota que esse cântico profético vai estar. E eu vou ver agora lá em Apocalipse, irmãos, que nós vamos ver a vinda do Senhor Jesus, né? E vai acontecer a mesma coisa, capítulo 4, tá? É mais ou menos a mesma coisa que vai acontecer na vinda, né? Na primeira vez foi assim, na segunda também. É só um texto bem rapidinho aqui no capítulo 4, versículo 11, tá? Também um cântico profético aqui, olha só: tu és digno, Senhor e Deus nosso, tá? E receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste por causa da tua vontade, vieram existir e foram criadas. Amém? Vamos dizer assim: tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste
está falando aí da vinda. No capítulo 11, a Apocalipse queria que o Senhor Jesus vinha na segunda-feira, mas aqui no capítulo 5 já a gente vê isso, né? Então você nota que esses cânticos, eles nos preparam, né? E nós estamos como igreja nos últimos dias, nos preparando para esse evento extraordinário, né? Que a Bíblia diz lá, os profetas da antiguidade chamavam grande e terrível dia do Senhor. Então nós estamos preparando para encontrar. Malaquias diz assim: quem subsistirá na presença de Deus? Um grande dia. Estamos olhando essa igreja para o futuro, né? Um grande ponto com o Senhor. A glória dele virá sobre a casa. Amém? Vamos orar então. Pai, nós te agradecemos, porque assim como tu teve aqueles profetas que anunciaram primeira vinda, Pai, tu vai levantar. E tem levantado homens e mulheres que vão falar, vão cantar, vão te adorar, proclamando a tua segunda vinda. Estamos aqui hoje para dizer que Maranata, vem Jesus. Nós somos também o ministério profético, Pai, e ousamos falar, pedir que tu venha sobre, que teu projeto pessoal, Pai, teu reino venha sobre essa terra. Nós queremos louvar a Ti nessa noite, Pai. Dizer: vem, Senhor, e que toda a terra veja, e que toda a terra escute que tu virás, Senhor, porque tu és o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que o Senhor Jesus é o Senhor. Aleluia. Vamos então ter um tempo de adoração ao Senhor, uma música antiga que a gente até cantava, né? Na igreja, cantar é o Senhor. Aleluia. Vamos cantar a salvação do Senhor em nossas vidas. Música bem calma, irmãos, vamos ficar de um pouquinho para chorar. Não sei se você entendeu essa mensagem. Ele está falando de uma igreja radical, que vai realmente mudar uma cidade, sabe? Então ele está falando que a gente gosta de ficar no conforto, nas famílias, sabe? Controlar as coisas, mas o chamado para nós é diferente, não é uma vida radical mesmo. Se você está disposto a isso, você vai experimentar o negócio. Você pode passar a vida inteira como evangélico, mesmo de igreja, né? Participando das reuniões, religiosamente, né? Mas Deus tem muito mais. Ele quer que a gente consiga entender essa radicalidade. Eu queria então que vocês orassem uns pelos outros agora, sabe? Que a gente possa sair um pouco dessa mesmice, né? Anos a fio, sempre a mesma coisa, não muda nada. Você não entendeu o Evangelho, então você pensa que o Evangelho é uma mensagem religiosa. A gente vai colocar uma música aí de fundo e você pode fazer. A igreja evangélica tem muitas na cidade, né? As igrejas de Jesus são poucas, não só na cidade, também no país, nas nações. Deus está buscando assim, pessoas que sejam radicais nesse sentido, né? A gente ainda vê um evangelho muito sossegado, e também os resultados são pífios, né? Passa anos aí, a gente só envelhece, né? Como ele diz assim, não desperdice sua vida, não. Hoje o nosso tema aqui, é esse tema, né, que faz parte de uma série de temas, são séries sobre os mistérios, a palavra mistério, né? Parece algo bem simples, assim, né? Mas vocês vão ver que é um mistério, né? O apóstolo Paulo diz lá em 1 Colossenses capítulo 1, verso 26, a palavra de Deus é um mistério. Aparentemente a gente conhece bem a palavra, nós temos a Bíblia, né? Nós somos uma geração que tem essa vantagem, né? Outras gerações não tiveram. A gente acha que por ser, a gente tem uma Bíblia, a gente conhece, mas nós conhecemos muito pouco. Porque a palavra escrita sem revelação, ela não nos traz entendimento, não traz vida para o Cristo. Basta saber o versículo. Então Paulo fala aqui do mistério que tiveram oculto de certas das gerações, né? Falando da palavra de Deus, né? Lá no Antigo Testamento era chamado de lei, e agora vai se chamar Evangelho no Novo Testamento. Lá os profetas falavam da lei, Moisés era profeta, agora aqui o apóstolo do Novo Testamento, né?
tiver esse evangelho é oculto, assim, olha, a gente possa perceber que ele já está presente, mas agora se manifestou, o apóstolo Paulo dizendo aí, os seus santos, né? Verso 27, os quais Deus quis dar a conhecer como seja a riqueza da glória do seu mistério dos gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. É um mistério, né? Que Cristo é a palavra, é o Cristo em nós, a esperança, né? Quando Ele entra em nós, pelo Espírito, aí que essa glória se manifesta. É isso que ele fala nessa forma. Então, está dizendo que a palavra de Deus é um mistério, né? O mistério não é algo que Deus queira também esconder, as notas e tal, Deus precisa revelar. Só que os mistérios da palavra de Deus não se entende aqui na mente, não, tá? Sempre é preciso do Espírito para nos ajudar, porque, né? Não é uma coisa mental assim que a gente, tá? Né? E esse, então, o segundo mistério que nós estamos falando, o primeiro foi qual? Quem é que lembra sexta passada? O que a gente falou sexta passada? Imagina, parece que o exército foi para a guerra sem arma. Nós somos assim, né? Que a palavra, a espada do Espírito, você não sabe nem o que foi falado, mas como é que nós queremos guerrear com Satanás? Né? Ele lança a flecha para que você não entenda nada, ele queira. Verdade, né? Trinidade, que é outro mistério que você não entende assim, né? Mas esse é o mistério, né? Primeira vinda dele, mistério da encarnação do Filho de Deus. Encarnação, o que é? Que é encarnação? O que é a palavra encarnar? A vinda dele, primeira vinda, encarna, tá? Aí você fala essa. Formou uma nova raça de homens, né? Até aquele momento tinha a raça de Adão, só temos duas raças de homem na toda a história, a raça de Adão, quando Cristo veio para formar essa raça de novo, tem uma nova raça de homens, sabe? Um novo tipo de homem que expressa a vida de Deus, né? E foi por isso que ele teve que vir, o Senhor teve que sair do céu e vir a essa terra, porque senão, se for só uma palavra, você já tem dificuldade de abrir a Bíblia, né? Imagina se ele não tivesse entre nós. Então, o fato de ele vir e sair de nós, ele precisava estar aqui. A gente tem uma fé viva, né? Não uma coisa, sabe? Ele esteve, ele está hoje presente, né? Imagina você só saber de uma pessoa que você nunca viu, difícil. Jesus veio, Deus Pai veio. Por isso que isso é um mistério, né? A gente precisava conhecer Ele face a face, falar conosco. Como a gente disse, os dois primeiros capítulos do Evangelho de Lucas nos dão esse detalhes, né, do nascimento do Senhor Jesus. Mas dá detalhes sobre o nascimento do Senhor Jesus é o Evangelho de Lucas, né? Deus se torna então homem no ventre de uma jovem chamada, o nome daquela jovem, Maria, né? Isso é algo muito difícil com a gente entender. Talvez você nunca pensou nisso, talvez você se crê, talvez você nem crê. Mas isso é uma ofensa dos filósofos, dos cientistas, sabe? Como é que Deus, que é tão grande e poderoso, vir se localizar no culto de uma moça virgem, né? Virgem, lá do Oriente Médio. Como é que vocês explicariam isso? Entendeu? Aí está a ofensa, aí está o escândalo, aí está as pessoas, isso aí, né? Essa é a questão, né? Isso é um milagre, não, isso é um mistério, tá? Então aqui em Lucas a gente vai ver mais uma descrição histórica, né? Existe outro evangelho que vai ver mais uma descrição espiritual dessa vida. Mas a gente começa pelo histórico porque é o mais simples, né? Vamos abrir lá em Lucas, evangelho, né? No capítulo 3. E a gente, claro, vai falar por cima disso, mas esse nascimento, né, foi o fato mais
foi anunciado por um profeta chamado João, né? O profeta João, que era primo de Jesus, nasceu 6 meses antes, tá? A mãe de João chamava-se Maria Madalena, Isabel, e a mãe de Jesus chamava primo. Mas esse homem nasceu um grande chamado, né? Ele foi filho também de uma forma sobrenatural. Ele tinha uma missão de preparar o povo para a chegada do Messias. Aqui entendemos que para encontrar Deus sempre temos que nos preparar. A gente sempre está despreparado. Estamos vivendo no planeta, com as notícias e tal, né? E ele, então, esse homem foi extraordinário, porque o pai e a mãe dele, apesar de ser idosos, eles entenderam o chamado filho e não impediram esse chamado, né? Esse filho, então, foi criado no deserto. No deserto, ele não sofreu influências dos religiosos de Jerusalém, das elites religiosas que havia. Sabe que os grandes líderes religiosos influenciam para o bem e para o mal. Então ele foi para o deserto porque Deus, quando quer falar conosco, ele é assim, tem que ser só mesmo. Não adianta no meio de pessoas, está tão ocupado ali, com preocupações e tal, nem consegue crescer. Então esse homem foi criado no deserto. Alguns dizem que havia um povo também no deserto chamado essênios, né? Os essênios. Alguns dizem que ele era um essênio, mas não sabemos que não. Então é João ou que Batista, ou também chamado João Batista. Tá? Então aqui o Lucas, como é um evangelho muito antigo, está falando aqui da questão histórica, né? Na época Israel estava sob domínio romano, mais ou menos 60 anos antes de nascer Cristo. Israel passa domínio romano. Eles estavam dominados pelos gregos, né? Mas aí Roma, né? E aí então Roma é usada por Deus, o tal de Pax Romano. Roma acaba com todas as guerras, né, que havia naquele momento no mundo, a Pax Romana, e institui uma paz. E aí, então, nesse momento de paz é que Jesus vai nascer. Quer dizer, Jesus não nasce assim, não, tudo foi planejado bem. Nossa segunda vida vai ser muito bem planejado. Não vai ser um negócio passar. Não. Deus já está tudo escritinho, está tudo planejadinho, né? E aí, durante esse período, o Herodes, né? O César era o Tibério, né? Pilatos era o governador da Judéia. Aí o Israel é dividido em 3 partes. Judéia hoje é chamada. Como é que se chama hoje Judéia na televisão da notícia de Israel? Como é que Judéia é chamada hoje? Como é que eles chamam a Judéia hoje? Que a gente vê na televisão, nas notícias. Como é que chama a Judéia hoje? Cisjordânia. Tá? Quando fala Cisjordânia, é Judéia. Não, a Cisjordânia é dos palestinos. Irmão, nunca foi e nunca será a Cisjordânia dos palestinos. Tá? Essa é a terra de Israel. Tá? Nunca foi e nunca será dos palestinos. Tá? Essa é a terra onde Jesus nasceu, meu irmão. Por isso que Satanás tem isso. Não, a Cisjordânia tem que se dividir. Não, é Judéia. Não é vocês. Né? Vamos dar aqui a região das missões. Vamos dar para os argentinos, porque não temos nada a ver. Tá? Então, isso aí tudo é um jogo político, assim, que vocês têm que prestar atenção. Tá? O inimigo tem que ser lançado por Israel. A Judéia é Israel, sempre vai ser. Ali nasceu Jesus, Belém. Né? Mas hoje não, ali Cisjordânia, os palestinos. Não existe esse povo chamado palestino. Eles são jordanianos. Não existe o povo palestino. Tá? São jordanianos. Tá? Então foi dividido em 3 partes. Aí o Filipe era o irmão do Herodes. Aqui o Herodes Antipas, que era filho do Herodes o Grande. A família Herodes era uma família assim. Tinha o Herodes o Grande, tinha 3 filhos. Um era o Antipas, que é aqui. O Filipe, o irmão, que foi tetrarca da Tureia e Peloponneso, e o outro era o Lisânias, o nome assim para colocar em filho, Lisânias, que estava lá, era Abilene, tá? Então aí nós temos uma apaixonados. Jesus não nasce por acaso, chega no momento, né? Tá? Esse homem, o João, o Batista, ou seja, aquele que batizava, né? Vamos ver
versículo 2, né? Na época vamos contar bastante assim, né? Sendo sumo sacerdote, aí a gente já viu a parte política de Israel, né? Debaixo do Império Romano, mas agora eles se colocavam governadores que tinham, eles eram idumeus, edomitas, que eram parentes dos judeus, para governar, para diminuir esses atritos. Sabia que era uma província muito complicada, por causa da questão religiosa, então eles colocavam alguns parentes para diminuir um atrito ali. Então, o sumo sacerdote, na época, era chamado Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, né? Veio a palavra de Deus a João, que estava no lugar certo, amém? Ele não estava em Jerusalém, não estava em Belém, estava lá solitariamente, e ali para ver Deus. Eu sabia que ele estava lá no deserto, Deus sabe onde é que nós estamos, né? Versículo 13, tá? E ele então, depois de ouvir essa palavra de Deus, ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão e começou a pregar então, a palavra dele, a pregação de João era sobre a questão do arrependimento para a confissão dos pecados, né? Esse arrependimento baseado na lei de Moisés, né? E pregando o batismo. Irmão, isso aqui é um negócio muito assim, sem dar para você a questão cultural judaica. Os judeus se consideravam uma pessoa muito religiosa, hoje são judeus. Então, aí o João sai pregar uma palavra que é contra a nação, por quê? Porque ele pregava o arrependimento, né? É mais ou menos pregar o arrependimento entre os crentes, sabe? Os crentes geral acham que não tem pecado, né? Era evangélico, não tem pecado mais, pode mentir, pode enganar, entendeu? Mas ele começou a dizer, vocês têm que se arrepender. E eles começaram a se ofender, mas para aí, não está vendo que a gente é eu sou muito, eu sou evangélico, né? Eu sou evangélico, eu estou dizendo, vai querer dizer que eu sou pecador? E além disso, você tem que se batizar. É a melhor coisa assim, ó, se você é evangélico, tem que se batizar de novo. Se um cara chegar para ti assim, diz tu não é crente, tem que se batizar, você não ia ficar ofendido. Diz que é evangélico, mas não é. Se você batizou, não tem que ter batizado de novo. E aí começou a confrontar. Entendeu? Né? Que a mensagem era bem contra a cultura religiosa que estava ali, né? É algo, mas ele fez isso porque antes do verso 2 ele ouviu a Deus. E a gente, quando ouve a Deus, já tem dúvida que é a vontade de Deus para nós, sabe? Só tem dúvida, eu acho, porque a gente só fica achando quando ele não conhece a vontade de Deus. Mas ele tinha certeza, ele estava tranquilo. Mas ele sabia também que era uma mensagem estranha, né? Ele estava indo contra a cultura religiosa do momento, pregando arrependimento, né? E os caras ali, aqueles grupos religiosos, os saduceus, os fariseus, os zelotes, os defensores do Herodes lá do tempo, ficaram extremamente ofendidos por ele. Não existia classe política em Israel, existia uma classe religiosa que exercia o poder político, né? Então isso ia contra o Estado, assim mesmo, tá? Então, verso 4, ele percorre então, e aí vocês notam que a palavra dele não era necessariamente a palavra de João. Olha, eu vim aqui porque eu sou o João Batista, eu acho que vocês tinham que se arrepender, porque eu acho que vocês tinham que se batizar. Não, ele tinha uma palavra. A palavra de João era uma palavra que ele tirava dos livros proféticos. Ele está se citando uma. Então não é uma palavra que se baseava em alguma coisa que ele estava achando. Não, ele usava a palavra, ele usava as escrituras proféticas. Aqui no caso, nós estamos no profeta Isaías capítulo 40, eles estão usando, né? Tinha os outros. Então a base do João não era, porque ele não tinha inscrição teológica nenhuma, mas ele lia as escrituras proféticas. E ele está citando uma das escrituras dos profetas chamados Isaías, capítulo 40, que dizia assim: volte e clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. As mensagens de João eram baseadas na palavra, né? Preparai o caminho. Então ele vai fazer isso, tá? Então a primeira coisa que a gente vê aqui é que a gente, para
Ele era a própria voz que clamava no deserto. Na verdade, ele era assim, a própria palavra profética que tinha sido dita por Isaías, agora estava em cumprimento. A primeira coisa que ele diz assim: é preparar o caminho do Senhor. Né? Ou seja, para encontrar com Ele é preciso, sim, é preciso ver. Essa mensagem profética que foi da primeira vez e vai ser, né? Para a nossa segunda vinda. Tá? Preparar o caminho do Senhor. Né? Preparar. Preparar o que, pastor? O que está escrito ali? O que tem que preparar? Não, tem que preparar e tal, né? Fazer, né? Tem que fazer preparar. Ler a Bíblia? Orar? O que está escrito ali? Para ler. Então, o que está escrito ali? Vamos ler. Fica se preparar o caminho do Senhor. Então, por que eu tenho que preparar? Eu tenho que preparar para a escola bíblica, missioneiro, missionário. Então, qual é a primeira coisa que Deus quer que eu conheça? O que Deus quer que eu conheça primeiro? Preparar como? Ginástica espiritual? O que eu vou fazer? O que eu tenho que conhecer primeiro? Então, o que está falando aqui? Preparar o quê? O caminho do. Então, o que eu tenho que conhecer primeiro? Não, isso é verdade, isso é palavra. O que está escrito ali, irmão? Preparai o rio do Senhor. Qual é o caminho do Senhor? Qual é o caminho do Senhor? Como é que eu vou preparar se eu nem sei qual é o caminho? A gente vê as coisas na Bíblia na cabeça. Tem que conhecer o caminho. Se eu não conheço, como é que eu vou preparar? Por exemplo, eu vou para São Borja, né? E hora que sai, eu vou para São Borja, né? Quantas horas leva São Borja? Eu tenho que conhecer o caminho do Senhor. Porque aqui diz preparar o quê? O caminho dele. O que é caminho do Senhor, meu irmão? É onde Deus caminha, né? Não seja muito teórico. Nada de teologia aqui, né? É onde Deus caminha. Você já tem que começar a andar como Ele anda, né? Também, caminho do Senhor, o que é? Como que Deus anda. Eu tenho que conhecer. Agora, será que eu conheço o caminho? Será que eu conheço? Entendeu? E aqui está dizendo para preparar o caminho do Senhor. Mensagem precursora. Isaías 55, 9. Vamos ver o caminho do Senhor. Olha só o caminho. Isaías 55, 9. Preparai caminhos. Que caminho é esse? Que caminho é esse? Deve ser alto. Deve ser bem mais elevado. Porque assim como os céus são mais altos do que, assim são. O que está falando aí? Mais alto do que os céus. Agora, a primeira coisa, uma coisa que eu tenho que saber é que o meu caminho, o dele é mais alto do que o meu. Entendeu? Então não pode ser o meu caminho. Deus me abençoou porque segunda-feira eu vou fazer tal coisa, terça-feira. Às vezes nós ficamos só no nosso caminho, mas Deus, a gente tem que começar a pensar que Ele tem outros caminhos para nós. Amém? E esses são mais altos. Tem. Tá? Inclusive não só no sentido prático, mas também no sentido de Deus pensamento. Qual é o nosso pensamento? Não, Deus quis. Esse ano vamos ver o que eu quero para esse ano. Vamos fazer 5 pedidos. Bom, um carro novo, uma casa, a educação dos filhos. Mas será que esse é o caminho do Senhor? Será que é isso que Deus quer? Até ajudar a pagar as contas da casa aqui, ajudar Deus filhos, meu irmão. Entendeu? O caminho nosso é diferente. Se começar a perceber, aí precisa realmente, talvez tenha outro. Que sempre é melhor, mais alto, e às vezes é bem diferente da cabeça. Começar a pensar em caminhos novos. Porque se eu botar uma lista diante de Deus, parece mais o Deus do que dele.
essa alma. Diga assim: Deus tem um novo caminho para mim. Isso é te preparar, é tentar perceber qual é o caminho. Porque Deus não fica se repetindo todos os anos. Se você repetir 2016, os resultados serão piores, inclusive. E é interessante que a gente não pensa, a gente não medita na palavra, não gasta tempo. Tem que pensar, pergunta, irmão, assim, vamos terminar a noite assim, qual é o teu caminho para mim? É isso que eu estou colocando de ti, trabalhar, criar os filhos, no final do ano, pagar os impostos, PVA, PTU, agricultor. É que é só isso. Trabalhar, pagar imposto. Mas que Deus é esse? Então deve ser o Deus dos impostos. Deve ser o Deus do trabalho. Entendeu? Então preparar o caminho permite que Deus mude tudo. Permite que Deus comece a falar, mas eu aqui de Santiago não sai. Deus pode fazer qualquer coisa. Fala o pé para mim, tá? Aí começa aquela coisa. Quer dizer, aí é difícil, Deus vai ter que fazer nada com isso. Né? São mais elevados. Então essa é a mensagem precursora da vida, da glória de Deus a esse mundo, amém? Deus tem coisas maiores, Deus pensamentos, são coisas tremendas. Aquela geração não conseguiu entender, será que a nossa vai entender? Depois, segunda coisa que ele diz, vamos voltar lá para a pregação de João Batista. João o Batista, aquele que batiza. Não, o versículo 4. Depois ele preparou o caminho do Senhor. Então, eu quero que você não esqueça que o teu caminho não é necessariamente o Senhor. Eu digo que o teu caminho não é o dele. O teu é por baixo, o Deus é por cima, né? O que nossa rasteira, só aquela básico ali, comer, dormir, trabalhar, juntar dinheiro, morrer e tal. Mas os pensamentos são grandes. Às vezes a gente nem consigo. Irmãos, eu quero dar uma experiência pessoal, que eu quero estar aqui teorizando. Em algum momento da minha vida, Deus mandou para São Paulo. Eu lembro que eu cheguei assim, eu não entendi, sabe? Quando não entende assim, o que Deus quer. Eu olhei assim, o bairro tinha moto. Eu pensei, mas Deus, o que tu quer de mim aqui? Eu não tenho nada a ver, eu sou lá de Santiago, sou gaúcho, sou próximo Chimarrão. O que eu vim fazer aqui? Eu estava revoltado com Deus. Mas algum momento depois, uns meses, a alma se aquieta, sabe? Porque na primeira hora a alma se agita. Não, isso deve estar errado, é o demônio. Não esgotar, não é estresse. Depois que a alma se aquieta, aí Deus fala, mas leva mesmo para te aquietar. Eu tenho alguns escritos meus que eu disse assim, não entendo, não compreendo, não sei o que eu estou fazendo aqui. Na minha cabecinha, eu nunca saí de Santiago. Eu lembro uma vez assim, ó, quando meus pais eram vivos, queria vir para cá, eu vou lá para Santiago, e lá, nunca, eu vou morrer lá em Santiago. Queria conviver com meu pai e minha mãe, que eram vivos na época, quando eu faleci. Quando eu vim para cá, eu pensei, nunca mais sai. De um ano depois, eu vim para o Rio de Janeiro, sabe? Agora eu pensei que ia ficar em Santiago, queria descer lá, queria os filhos, dar aquela história. Então eu posso dizer que na minha vida foi assim, sabe? Eu estou aqui teorizando para vocês, que essa energia de Deus do Espírito, e aquilo que eu considerava a pior coisa na minha vida foi hoje eu vejo grande diferença. Graças a Deus, Deus me deixou em Santiago. Às vezes a nossa visão tem que ampliar, sabe? Se eu ficasse só em Santiago, São Borja, Santa Maria, né? Mas Provérbios 3, 5, 6. Aí a segunda questão, direitar as suas veredas. A segunda coisa que Deus vai endireitar as suas veredas. O que é endireitar? Senão tem coisa torta na vida da gente. Tem que endireitar as veredas. Veredas é a vida. Deus vai endireitar as suas veredas. Deus vai desentortar. Diz para o irmão, meu irmão, Deus vai desentortar.
sou reto. Tem problema com coluna, coluna reta. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não distribui. Fala essa palavra, distribui, vai subir no cavalo, botão o pé. Reconhece todos os seus caminhos, ele endireitará as suas veredas. Endireita a nossa vida. Coloca no prumo. Deus vai colocar em ordem nossas vidas. A palavra que ele está repetindo aqui, que Isaías falou. O que mais diz aí? Vamos ver. Vamos voltar lá. Tem outro texto. Voltamos lá para o nosso texto básico. Versículo 5, já tem mais. Olha só o que ele diz aí: todo vale será aterrado. A mensagem era essa. O vale será aterrado. Vale quando a ideia é uma coisa que precisa ser aplanada, aterrado, buraco, que a gente tem na vida, brecha. Aquilo que não é completo em nós, Deus vai completar. Quantas brechas a gente deixa, às vezes, por palavras, por ações, por atitudes erradas, aquilo vai criando uma brecha. Então, e não é porque passa o tempo, eu fiz errado, mas passou, parece que. Não, brecha é brecha, vai dar errado isso aí. O que a gente fizer de errado diante de Deus vai dar errado. Passa um ano, 2, não adianta, vai dar errado. Brecha é brecha, buraco é buraco, todo buraco vai ser aterrado, amém? Todo buraco vai ser aterrado. E a palavra é de Deus na minha vida. Mas ninguém viu, porque a minha estratégia, eu falei lá com o advogado que mandou mentir, não sei. Não, o advogado mandar mentir, eu não vou mentir. Não, mas se não mentir não é, cara. Tu vai perder, cara. Não é? Será buraco, será tudo, né? Todo vale será enivelado, todos os montes. Agora, além do buraco, tem as coisas altas. O que são coisas altas na nossa vida? O que é alto na nossa vida? Orgulho, vaidade, Deus trata com essas coisas. A gente preza muito aquela dúvida, não vai, vai ser cortado. O que é mordoso será? O que vai ser edificado? E os lugares escabrosos. O que é lugar escabroso? Escabroso, coisa feia, tu tem até vergonha de falar com os irmãos. Isso vai ser curado. Escabrosos, feio. Nossa Deus, não contei para ninguém. Só que o diabo estava presente, ele vai espalhar aí para a igreja. Então, olha que mensagem, olha que palavra maravilhosa, que promessa tremenda. Essa é a promessa do povo se preparar para encontrar ele. Por isso diz no verso 6, olha o que diz no verso 6, encerrai: e toda a carne verá a salvação de Deus, a restauração, a cura das famílias, a cura dos lares. A gente falou tanto domingo, lares que vivem doentiamente, separados. Hoje, uma loucura total das famílias, mas serão curados. Amém? E toda a carne, dizendo: o que é carne? Quem não conhece Deus vai ver. Se ele restaurou a minha casa, eu quero. Vou para a igreja, eu quero ir para a igreja. Quero ir lá para a igreja para ver como é que Deus fez isso. Não é? Entendeu? Toda a carne vai ter a sua porção. Pelo testemunho dos irmãos. Então, nossa geração precisa ouvir a palavra profética. Essa palavra, igual de João, vai preparar a igreja para seu retorno. E sempre a palavra profética é uma palavra negativa, mostrando o pecado, para trazer arrependimento. Mas eu sou evangélico, não tem pecado. Então nós somos
somos piores que nós não é, não há mais pecado. Não está na luz. Só quem está na serra ele não enxerga, mas ele está na luz. Então, como que eu vou saber que eu sou pecador? É só começar a ler. Atitudes, pensamentos. Dá para completar um caderno todos os dias. Vai falar, hein, Deus? E a gente não pode deixar os pecados passando muito. Está carregando um monte de coisa. Sei, né? Você não tem percebido os pecados. Bom, para que você esteja muito longe. Para que você não entendeu ainda o que é na luz. Tá? Às vezes uma pessoa fala, não existe essas coisas de bondade. A bondade humana é complicadíssima. Tá? Então essa palavra profética negativa, ela precisa nos mostrar. Igreja, como ela é hoje, você for nas igrejas, você vai ver aí as coisas acontecendo. Depois nós trazemos a palavra apostólica, que é uma segunda palavra, que mostra Jesus em nosso meio, com realidade, a sua obra. Então esse é o aspecto histórico aqui do nascimento, do mistério da encarnação do Filho de Deus. Agora a gente vai espiritualizar um pouco, e aí isso é lá no Evangelho de João. Vamos ao lado mais espiritual. Vamos falar um pouquinho da mesma coisa, mas no sentido desde a encarnação do Senhor. Capítulo 1 de João, verso 1. Pessoal. Agora a gente viu mais a parte histórica, mas muito linda, muito tremenda, porque há uma mensagem de preparação para o povo, né? Mas agora, quando a gente entra em João, a gente entra num nível de revelação mais alto, aí a gente vai ver o nascimento de Cristo no sentido espiritual. O que ele fala? Como é que ele nasce aqui em João? Como é que ele encarna aqui em João? Quem é Jesus aqui encarnado em João? No princípio era o que é o Verbo. Então aqui em João, o Cristo, ele não é aquela pessoa histórica. Aqui ele é a palavra. Ele encarna a palavra. Por isso que essa palavra é tremenda, porque é a encarnação. Entendeu? Olha só, aqui não é o coitadinho do menininho bercinho lá, da vaquinha, né? Não, aqui é a palavra se encarnou, a palavra veio antes do princípio de todas as coisas. Essa palavra estava com Deus, e a palavra era aqui em João, que espiritualiza a encarnação, né? Antes da fundação do mundo, participava da divindade. E lá em Gênesis capítulo 1, como é que é o nome de Deus em Gênesis capítulo 1? Renan, um cara para a versão. Não é sexta passada? Elohim. Elohim. Diga Elohim. Elohim. Deus Pai. Gênesis capítulo 1. No princípio Elohim, que é plural masculino. Mas aqui é antes de Gênesis. Esse texto de João é antes de Gênesis. É antes da criação. Então esse Deus aqui é a palavra que participava da divindade, do Elohim. A palavra era Deus. Por isso que a encarnação dele é um mistério. Como é que agora Deus não é mais um bebezinho, agora é a palavra? Olha só, entendeu? A palavra. Agora é a palavra. Por que eu tenho que ler a Bíblia, pastor? As informações históricas, culturais, mas sabemos que a palavra é a espada do Espírito. Onde é que está escrito isso? Efésios capítulo 6, verso 17. Tá? A palavra é a espada. Irmão, eu vou para a guerra, vou lutar, o demônio está me atacando, eu estou lá com a dor na cabeça, a dor nas costas, o demônio está fora. Como que eu vou lutar nessa prova? Se eu não duas coisas, tem que virar a espada, que é a palavra. Mas eu não tenho palavra. Satanás, só um pouquinho, Satanás, que eu vou ali, ó. Eu vou ali em casa, moro perto aqui, Satanás. Eu vou ali ver o versículo que eu não me lembro agora. Só um pouquinho, Satanás. Entendeu? A gente fica, essa luta fica desigual. Não, mas eu li a Bíblia, mas agora nem me lembro mais. Satanás, só um pouquinho, Satanás. Tu vai fazer o teu sapato sujo aí, ó. Eu vou lá em casa pegar e vou ver o versículo, Satanás.
o Satanás vai vir aqui na igreja para lutar, todo mundo com a Bíblia aberta. Não, mas você não tem Bíblia. E aí tu não lembra, né? Parece, como é que é essa cara? Ele chegou para Jesus e disse assim, ele disse assim, se tu és filho de Deus, se tu é evangelho mesmo, transforma essas pedras aí, rapaz. Vamos, tá com fome. Né? Jesus disse assim, olha, eu queria dizer, Satanás, que eu sou Jesus, evangelho, eu sou lá da comunidade. E o que ele falou para o Satanás? Está escrito. Jesus estava com a Bíblia aí. Nem tinha Bíblia. E ele disse, capítulo 8, não vão virar a honra de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas eu tenho a Bíblia em casa. Deus é o meu pai, mas com Satanás tinha que falar. É a palavra, não está. Aqui está. Por que aqui é o capacete, irmão? Por que é espada e capacete? Para quem serve o capacete? Quer que tem moto aí? Eu vou comprar um 750. Para quem serve o capacete, querido? Da cabeça. Então, onde é que é essa batalha? Onde é que começa a batalha, meu irmão? É na cabeça, meu irmão. É na cabeça que começa a batalha, rapaz. Tudo que é tentação, que é dificuldade é aqui. Aí que dificuldade é a cabeça. Pensamento do eu acho que vou morrer de câncer, que a minha tia morreu de câncer. Então, acho que foi só o primeiro da lista. Porque na cabeça começa a tentação, vem aonde? A sedução vem aonde? Onde é que vem a sedução? Está lá na frente do lado do corpo, onde é que vem a sedução? Vem lá. Isso. Ela falou de mim, ó. Falou, eu vi. Eu só olhando lá, cara. Não é só. Fé não é a nossa lição hoje. É um outro lado aí. Tá? Não me perca aqui no meu raciocínio. Estava lá em João 1, né? Isso aí. Vamos lá, versículo 14, então. Mesmo que a palavra de fora, medita, escreve, anda com a palavra, né? Satanás não vai esperar tu chegar lá e abrir aqui, procurar ali, não vai ler a palavra. Conhece, não é responsabilidade minha e tua, é de conhecer a palavra de Deus, tá? O meu povo perece, vocês fazem por quê? Falta, sabe o que é o Espírito Santo, sabe o que é a Virgem Maria, glória a Deus, aleluia, o que é isso? Santo da Bárbara, é fácil de ver uma pessoa, certo? Satanás vem para o pai, eles falam, eu puxo para a minha netinha, não, porque se eu meu pastor não me faltará. O versículo sai, se eu meu pastor. Pô, até pode ser pastor, mas agora está sem fala, vai levar a palavra. A palavra aí, Satanás, só um pouquinho, Satanás. Essa semana foi difícil, rapaz, eu não consegui nem ler a Bíblia, nem tocar o telefone, não sei o que lá. Aí ele se protegiu fora de casa. Deu uma palmada no meu irmão. Chegou a inchar os dedos. Muito bem, versículo 14, ó. E o verbo se fez. Então a palavra se tornou e habitou, ficou, tabernaculou, cheio de graça de verdade. A palavra a verdade aí é a palavra aletética, que tem a realidade. Quer dizer, ele veio para estar, agora ele estava no meio do povo mesmo. E a realidade, ele nasceu pequenininho, cresceu, se tornou um homem, 30 anos, né? Era a realidade, Deus estava ali. Por isso ele viu sua glória, como do Filho único de Deus. Tá? Ele se tornou visível, ele agora era audível, ele era agora palpável. Jesus era a palavra em carne, Jesus é a palavra em carne, palavra ambulante, andava caminhando e habitou, a glória de Deus voltou para o povo, amém? Agora nós estamos no meio do povo. A glória tinha saído, Ezequiel falou muito lá disso, falou muito Ezequiel. Agora, qual é o problema dos irmãos nesse momento, discípulos? Qual é o problema deles? E o nosso, hoje em dia, 2 anos depois, a mesma coisa acontece. Qual é o problema? Não entenderam nada. Nós não entendemos, porque existe uma difícil. Pouca coisa entendemos. Deus é bom. Deus ajuda os que levantam cedo. Irmão,
Tudo aqui fala é a época de Jesus, tá? Não reconheceram ele. Agora tem no verso 11 aqui, ó. Veio para o que era seu, seus judeus, meus primos. Ele era judeu, veio para o judeu, mas o pessoal não, mas acho que esse cara aí não é dos nossos. Esse não é dos nossos. Né? É como eu, por exemplo, se eu não, esse não é ribeira, esse era muita coisa. Não é oliveira. Se fosse oliveira, nós ia ver, mas ele não, ele é muito diferente do oliveira. Olha só que coisa. Se eu não conhecer ele, tinha um cara que ligou no telefone, ele falou assim: ô primo velho, como é que tá? Eu falei: o quê? Ô primo velho, eu sou teu primo mais velho. Eu disse: velho? Não tem primo velho. Eu pensei: esse cara está querendo me passar sério. Aí eu disse: olha cá, ó. Como é que eu. Aí o cara ele disse: não, o nome do teu primo é. Você lembra de mim, primo velho? Agora eu te ouvi, né? Não. Aí começou a querer enrolar, eu vi que era um presídio, era um preso. Em nome de Jesus, você não faça mais essas coisas. Mas é mais ou menos uma coisa assim, né? Aí Jesus chegou, primo velho. Não é não. É diferente, não. Mas há quantos? Versículo 12. Mas todos vão conhecer Deus e o poder de serem chamados filhos de Deus, que creem, amém? Creem, fé no nome do Senhor, amém? Mateus 16, 13. Então é um mistério, irmão. Um mistério, eles não estavam entendendo nada. A gente fez porque a encarnação deve ser um negócio do Natal, que passa ali, Jingle Bell, aí quando dá presente, é presente, né? A criança gosta do Natal. Perguntar, ganhou presente do Natal, Jonathan? Jonathan? Estou brincando, né? Olha só, aí Jesus falou na Cesareia, perguntou assim: o que diz o povo ser o filho do homem? Meu irmão estava ali, ninguém sabia quem ele era, olha só. Deve ser o Jesus dos evangelhos, deve ser o Jesus dos crentes, né? Isso é bem, vocês conhecem bem esse texto. Diz o povo, né? O povo está dizendo sobre mim: olha, é muito bom saber a opinião do povo, hein? A opinião do povo é a voz de Deus. A maioria das vezes é a voz do próprio diabo. Isso, a democracia é um sistema complicado, é uma democracia, é o governo do povo. Cuidado com o estado do governo do povo, porque até hoje o povo não conseguiu governar. Em nome do povo, né? O negócio do povo, essa jara, né? Aí ele disse assim: olha, Jesus, o pessoal está meio confuso. Olha, alguns dizem que tu é igual ao João Batista, João ainda estava vivo ainda, logo para ir cortar a cabeça dele. Outros acham que tu é Elias, eu acho que é Jeremias. O negócio está meio confuso aí, né? Jesus, não para a gente entender, Jesus tem que entender no espírito, não aquela figura histórica, tudo sangrando, coitadinho, perdeu todo o sangue, tipo é o sangue de Jesus, será que é tipo, ó, vamos fazer transfusão de Jesus, né? Ou algum profeta, por exemplo, pode ser algum desses caras, só pode, Jesus é um cara diferente. Não, tudo bem que o povo não soubesse, agora e os que andam comigo, sabe? E os meus discípulos, o Evangelho, sabe quem eu sou? Verso 15. Querido, sabe quem é Jesus? Isso. Aquilo que está escrito na Bíblia. Respondeu Simão. Aí houve um homem lá chamado Simão. Né? Ele disse: eu sei que tu és Jesus, eu sei muito bem. Tu és o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi algo extraordinário, né? Porque Jesus disse para ele assim: não. Então, tu é o único bem-aventurado, Simão Barjona da filha de João, que não foi carne e sangue revelado para meu Pai. Foi uma revelação espiritual, algo vindo ali naquela hora, né? E essa é a base, irmãos. Foi o meu Pai que te revelou. Irmãos, a palavra de Jesus precisa ser revelada.
Isso, se tu entender isso, muda a tua vida. Jesus é um cara bondoso, aleluia, pessoa, assim, ele vai lá, o ceguinho, o paralítico, ele também, quando a gente está triste, no hospital, na UTI, a gente está entubado, aí Jesus vem, ajuda. Você vê que Jesus é Jesus? Que Jesus é? Jesus é por isso do mundo. Agora, quando eu passo luta, meu Jesus, me ajuda, São Francisco. Será que nós temos uma revelação maior que ele? Será que nós sabemos mais de Jesus? Mas eu tenho a ver com isso é verdade. Não estou falando da informação, estou falando em coisa espiritual. Quem é Jesus para ti? Tem que meditar. Eu estou lá na igreja, quando eu estou doente, com alguma necessidade, aí os irmãos olham para mim, eu fico curado, em nome de Jesus. Irmão, é um mistério, mas é um mistério que Deus quer revelar. A primeira coisa que tem que fazer para conhecer o Senhor já com ele é conhecer o caminho. Já estou dizendo que qual é o caminho que Deus tem? Na minha vida, eu posso dizer para vocês, irmão, sim, que as maiores experiências que eu tive com Deus foi quando Deus me fez fazer o contrário. Quando eu queria uma coisa, Deus colocava. Sempre no meu relacionamento com Deus, Ele me encontra. Em geral, tudo que eu queria, tudo que eu quero, eu. Mas é uma coisa muito sadia, sabe? Se a gente acha que Deus colocou uma lista dessas coisas que pedir, Ele abençoa mesmo, isso é um tipo de relacionamento muito infantil, talvez você pode ser decepcionado. E aí, quando Deus não dá o que eu quero, vai começar a ter. Então, essa revelação aí, precisa acontecer também na nossa geração. Se eu perguntar para uma pessoa, para vocês, cada um vai dar uma resposta. Mas vamos ampliar esse mistério, tá vendo? 1 Timóteo, capítulo 13. Mais mistério. Grande é o mistério da piedade. O que é o mistério da piedade? A pessoa, o mistério da piedade é a pessoa piedosa, bondosa. Ela sempre carrega dinheiro para dar para as pessoas que estão na rua, os moradores de rua, os que estão assim desamparados. É uma pessoa muito piedosa. Tiago. Olha, capítulo 13, 16. Viu mais um mistério. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Alguém já ouviu falar na história do mistério da piedade? O que é isso? Será que é o mistério das pessoas piedosas? Um crente piedoso. Grande é o quê? O que é? Grande é? Então, olha, é uma coisa. Mistério. Nossa, filme de terror, irmão. Não assistiu aquele da Serra Elétrica? Quando fala mistério. Mas olha, grande é o mistério. Não é uma coisinha assim. A Bíblia fala em dois tipos de mistério. Agora para vocês começarem a entender. Tem o da piedade e o depois. O que é o contrário da piedade? Tem dois mistérios. Não é ministério, dois mistérios da Bíblia. Da piedade e tem da iniquidade. Tá? Vamos ver onde é que está a iniquidade. Cadê o estudioso bíblico? Onde é que está? O mistério da iniquidade. 2 Tessalonicenses 2,7. Quando nós voltamos aqui, só para dizer para vocês que existem dois mistérios que são opostos. Tem o da piedade e tem o da iniquidade. Jesus e Satanás. Basicamente isso. Agora onde é que está o mistério da iniquidade? Ele já opera, já está operando nesse mundo. E aguarde somente que seja afastado daquilo que agora ele tem. Então, dois mistérios básicos. Tem da piedade, que é relacionado com Cristo, que vocês vão saber o que é esse mistério hoje. Eu vou revelar no final do culto, R$10 da apostila. E o mistério da iniquidade, que é aquele mistério do pecado, do homem imperial, da besta, do coque. Tudo é uma coisa
inimigo das que fora da lei, mal, que já está operando no seio da humanidade. Esses dois mistérios. Esse aqui é fácil do mal, esse é o mistério do mal, tá? Em geral. Mas vamos voltar lá para você saber o que é a piedade. Qual é o mistério da piedade? Então, esses dois mistérios fundamentais da Bíblia, da piedade e iniquidade. Esse aqui é descrito aqui. Aqui, ó. Grande é o mistério da piedade. Depois o que tem depois ali da piedade? O que tem ali? Depois da piedade. Tem dois pontinhos. Bom, dois pontinhos. Significa agora, vai. O que é o mistério? Dois pontinhos. Aquele que foi manifestado na. Então o que é o mistério da piedade? É a vinda, a encarnação do Senhor Jesus em carne. Esse é o mistério. Porque eu e ninguém vai poder explicar isso. Como é que Deus veio em carne? Esse é o mistério da piedade. Que foi manifestado na carne, foi justificado no Espírito, contemplado por anjos, pregado pelos gentios, Cristo no mundo, recebido na glória. Amém? Só que era um canto que eles cantavam. Mas então o que é o mistério da piedade? A encarnação do Filho de Deus. Ele veio para trazer aquilo que nós não tínhamos, que era a justiça. Esse é o mistério da piedade, uma questão de ser bom. Deus manifestado em carne, que tem vários aspectos, foi pregado também entre os gentios, não é só dos judeus. Ele foi crido por alguns, e depois voltou a ser Deus, foi recebido em glória. Aqui nós temos toda a história do Senhor Jesus, um pouco do versículo para a gente ver. Ele veio, encarnou, foi justificado, contemplado por anjos, pregado entre os gentios e voltou a receber. Todo o Evangelho está aqui, só nesse versículo. Esse é o mistério da piedade, que é a encarnação. Bem? Hebreus? Ali existe outra coisa também, deixa aí antes, porque aqui tem esse texto que a gente volta falando sobre a igreja. E aqui a gente pode entender que Jesus aqui é a escada entre a terra e o céu. Aqui está dizendo que a igreja é a coluna da casa de Deus, mas a igreja é a coluna, Acho que eu não quis, eu acho. Porque esse texto ele é relativo à questão da igreja. Vamos tirar o versículo do contexto. O Espírito não. 15 não. 3,15. São versículos. Para que se eu tratar, Paulo escreve Timóteo, que era o discípulo dele, está descrevendo essa carta. Essa última carta do apóstolo Paulo, discípulo de Timóteo, que foi ser pastor lá em Éfeso, aquela cidade suja, aquela cidade imunda de Éfeso, que tinha imoralidade, idolatria, era uma espécie de Rio de Janeiro, ou assim, tipo Jaguarina do Carnaval. Era imundícia isso, no sentido do Espírito. Éfeso. Lá vai o Timóteo, que é um cara tipo assim, o irmão ali da Turubi, na dele sempre, xingava ali o irmão da igreja, mas o homem de Deus, então, Timóteo, não fica com vergonha, não fica com vergonha do Evangelho, eu coloquei minha mão sobre ti, sabe o que ele falou? Timóteo, não tenha medo, Timóteo, e ele escreveu assim, para que se eu. Timóteo, para que se eu tardar, tem que ser como se deve proceder na casa de Deus. Que é a casa de Deus? Na igreja de Deus vivo. Aí diz coluna. Olha só, coluna, que fala da coluna. O que é uma coluna fácil? Ela fica lá, no céu e terra. E essa coluna da igreja é Jesus. É o mistério da piedade, amém? Ele faz, ele lançou a escada do primeiro. É a casa de Deus, onde Deus se manifesta em carne. A igreja, a casa de Deus, a palavra é carne e espírito, amém? É carne, por isso que ela alimenta para nós. Jesus nos alimenta, assim como na ceia nos alimenta. Jesus é a nossa vida. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Hebreus capítulo 1. Deus falou aos homens antigos, profetas,
últimos dias nos falou pelo Filho. Falou de muitas formas, maneiras dos pais, dos profetas. Verso 2. Mas nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Como é que ele nos falou pelo Filho? Falou pelo Filho, o Filho falou. Graças a Deus, Jesus falou. Em Bíblia até que é marcadinho, Jesus falou. Mas Jesus é o que, irmão? Ele é a própria palavra. Ele é a própria carne. Ele é o próprio alimento. Olha só como a gente também, aqui está dizendo que nós, mas eu não conheci Jesus, mas nós temos a palavra, nós temos o alimento, nós temos a comida. A palavra encarnada em nós, e a gente precisa do Espírito Santo para que isso fique bem claro. A palavra é escrita, sai da Bíblia, entra no nosso coração. João 14, 26. Então vai expressar um pouco o que vai falar isso. Olha aqui, onde é que ele está encarnado em nós agora? Pela palavra. A palavra encarna em nós. A palavra tem que estar encarnada em ti. A palavra encarna em ti, aí tem vida, bem? Não é só questão de ler um versículo, prestar atenção, às vezes tudo. Fica se distraindo, coisinha no chão, bolinha, assim. Mas a palavra não entra. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará Ele em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que você viu. A palavra tem que se encarnar, o Espírito Santo vai para lembrar aquilo que nos falou. Agora você tem que ouvir, Vamos abrir 1 João capítulo 1, a gente vai ver como é que é essa questão de ouvir a palavra de Deus, o problema. Que era desde o princípio. O que era desde o princípio, irmão? Essa tu sabe. O verbo, a palavra, era desde o princípio. O que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, contemplamos, apalparam a respeito do verbo. Essa deve ser a expressão verbo da vida. Verbo, palavra da vida. Versículo 2. E a vida se manifestou e nós a temos visto, anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e foi manifestada. Então, o que está falando de comunhão? Você ter comunhão com a palavra, você ter lugar com o Espírito aí para a gente, para essa palavra encarnar em nós. Crente é um homem, mulher que tem a palavra encarnada, não é a palavra vermelha, é a palavra dentro de nós. Irmãos, Jesus foi embora, mas a sua palavra permaneceu. Amém? Para nós, João 5,39, ele se falou isso. Palavra, vida, permaneceu. Então esse livro aqui é muito mais que um livro histórico, um livro de moral, um homem com uma moral alta. Não, isso aqui é palavra, é vida para nós, amém? É um livro de religiosidade. Não precisamos de livro religioso sobre vida, vida e abundância. Examinai as Escrituras, nós temos as Bíblias, examinai a Bíblia, porque julgais que nela a vida, que Deus, a vida zoe, que a palavra eterna é o zoe, a comunhão com a palavra. E são elas, Deus, que testificam de mim. Abre a Bíblia e olhar para Jesus. A gente tem que estar. Testificar. Mas, versículo 30, 40. Mas qual é o problema desse irmão lá? Filho, mas eu estou bem assim, sendo evangélico é para grande boa para mim. Não, nós temos que ir para receber vida. Passa uma hora lendo a palavra, o Espírito, irmão, vai sair dali. Vamos como um cordeiro. Quando ele está muito bravo, a primeira coisa é pegar tudo e se esconder lá. Sai mansinho, meio devido. Fala, Senhor, meu irmão, fala, Senhor. Eles não queriam. Será que nós queremos, irmão? Ou será que achamos que precisamos? Não, mas eu já sou evangélico há muitos anos, eu acho que nem preciso. Eu ia numa reuniãozinha de vez em quando, tá bom. Eu sou evangélico. Os antigos falam dele, da vida que ele trazia, a glória. Quando ele fala em vida, fala da glória. Aqui ele está dizendo que eles não queriam isso, nem sabiam se existia também isso. É uma palavra escrita, mas o Espírito traz vida, amém? Vamos
todas as coisas. Aqui tem um texto que eu gosto muito também, lá que é 1 João. Sempre quando eu vejo isso, eu acho 1 João, que diz o seguinte, versículo 12, para complementar esse texto. A palavra aqui para nós, a palavra. O que é vida? É o Espírito. Eu não gosto de usar essa palavra energizada. 1 João, capítulo 5, versículo 12. O que diz aí? Aquele que tem filho é afilhado. É esse? Não, aquele que tem filho é filha. Não é? Tem aquele que não tem Deus, não tem sonho, tem vida. Quem não tem vida é o quê, irmão? Gente morta, está do outro lado. Né? Só para vocês receberem essa palavra de vida por nós. Hein? Irmão, na criação Deus criou todas as coisas, bem? Na criação Deus criou, diga assim, na criação Deus criou todas as coisas. Agora a outra frase. Na encarnação Ele se uniu com a criação. Hein? Ele veio aqui, irmão. Para que Jesus veio? A coisa está feia. Não, ele para se unir, para se mesclar com a própria criação. Sofreu como homem. A palavra se encarnou. Como? Aí depois ele se transforma aqui, ó, como filho do homem. Filho do homem. Lá em Filipenses diz que lá ele era Deus. Ele não quis subsistir, se esvaziou da divindade para se tornar. Entendeu? Então na encarnação ele se mistura com a criação. Tá? Então a palavra se encarnou e morreu. Repete João 4, vocês vão entender melhor. A palavra se encarna no homem. O verbo se fez carne. Né? João 14, para você entender melhor. Então, agora a palavra se encarnou no homem. A palavra de Deus. Esse é o mistério. Né? Como diz, o verbo se fez palavra, esteve, a palavra de vida, porque nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Amém? Amém? Então você nota por que isso é mistério, irmão? Porque olha, são coisas tremendas. Pode ter uma vida abundante se você começar a entender isso. Devemos buscar essa palavra e encontrar, receber, né? A palavra que é Cristo, a palavra que é Espírito. As minhas palavras, ele diz, são Espírito. Agora, irmão, onde é que está essa palavra hoje? Ah, eu quero, pastor, eu quero. Mas onde é que ele está hoje? Onde que a palavra está hoje? Abundante. Você chega aí e você, né? Palavra tremenda, né? Onde está a palavra de Deus? A palavra de Deus. E nós, né? É verdade, mas eu quero ler um pouquinho essa ideia agora. Vamos ver um pouquinho mais. Aí nós, dentro de nós, né? O Espírito Santo aqui, tem que fazer a minha parte, colocar a palavra, ler, buscar, memorizar, analisar ela. Eu tenho que também meditar na palavra. Coisa tremenda, irmão, é meditar na palavra de Deus. Em vez de ficar pensando bobagem em casa, começa a pensar nas coisas de Deus. Os problemas a gente sempre vai ter. Vai passar o dia pensando em problema, não vai nem dormir de noite. Pensa nas coisas do alto. Diz lá que não somos mais, né? O verbo se fez carne,
tabernaculou, pintou, cheio de graça, não. Mas onde que o lugar tem muita palavra hoje? Mas ela que a gente tem falado na ceia. A palavra está no corpo. O corpo é a riqueza da palavra. A igreja. A igreja é o corpo espiritual de Cristo. É escrito lá em Efésios 5,32. Que é o Deus que fala do casamento. A gente pensa que casamento é para aumentar a prole, né? Mas o casamento não foi feito primeiramente com esse objetivo. Efésios é outro mistério. Se você quer saber por que existe casamento, você tem que ler Efésios capítulo 5. Né? Logicamente que Deus estende, né? Crescer e multiplicar. Mas a razão espiritual do casamento está aqui em Efésios 5. E aí, quando fala do casamento de forma espiritual, o que ele fala? Vamos lá, não, vamos ali. Vamos chamar, não, filho, não tem só. Vamos lá. Você debaixo do braço, isso aí, vamos lá. Quando fala do casamento, tá, o que ele diz aqui? Que o casamento é um? O casamento é um? O casamento é um? O casamento é um mistério. O que é um mistério? O casamento é para casar de filho, depois a pessoa trabalhar e dar uma. Ele está dizendo que mistério porque ele está comparando o casamento com o quê? Com Cristo e a igreja, com o Messias, com o ungido, noivo, o noivo, que alcance essa comunhão, irmãos, entre Cristo e a igreja, que é o casamento. Se a gente conseguir entender o casamento de tal forma, já vê que não pode haver divórcio, não pode haver separação, porque como que Cristo vai separar da igreja? A igreja vai separar de Cristo. A gente não entende o casamento. Pensa que Deus fez o casamento, porque o homem estava sozinho, é verdade. Andava lá com os bichos, o cachorro estava dentro de graça, estava triste. Ninguém sabia o motivo daquela tristeza. Aí Deus acha que estava pensando numa mulher. Né? A gente acha. Mas é que esse pensamento que Paulo coloca, isso é muito profundo, fala do real necessidade do casamento. Aqui é explicar a função do casamento para entender a ligação de Cristo e a igreja. Versículo 25. Ó. Vamos lá, voltar um pouquinho para trás. Marido amado, essa mulher que também Cristo amou a igreja. Olha só, aqui está sempre falando Cristo e a igreja, casamento, amor, né? É assim mesmo que significa. Olha só o que. Então, olha só que profundo. Esse é o texto mais profundo e longo que a gente tem a respeito de casamento na Bíblia. Se a gente entende que casamento é se integrar, né? É dar a sua vida. O texto mais profundo que nós temos no casamento da igreja, não. A palavra explica a função de Cristo e igreja, dando como exemplo um homem e uma mulher. Assim como Cristo amou a igreja, se deu por ela, né? Assim deve ser. Aí esse é o modelo profundamente espiritual. E essa é a função do casamento. A palavra, como é que ele fez isso? Ele amou a igreja. Né? 26, olha como é que ele fez isso em relação à igreja, olha só. Para que santificasse, seja purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Né? Ele ficou. A palavra então na igreja serve para santificar o noivo. Isso que quando voltar, vai voltar para uma igreja gloriosa. E ela foi santificada. Ela foi. Agora falando lá para vocês, vocês estão sendo santificados, vocês estão sendo limpos, estão curados. Né? Uma igreja gloriosa, sem mancha, sem culpa, né? Porém santo, sendo feito por causa da palavra. Amém? Amém. Toda mulher bem amada, ela tem um sorrisão. Né? Ela notou que a mulher triste, aquela cara. Falei mulher triste. Mas a mulher amada, meu irmão, agora eu vi vários cursos aí, sabe? Como Cristo amou a igreja. Glória a Deus. Para não terminar, 1 Coríntios, graças a Deus, capítulo 12.
agora. 1 Coríntios capítulo 12. Vamos ver aqui, por isso. Vou ver aqui para vocês. Versículo. Estou falando sobre igreja, estamos falando sobre purificação. Tá? Maridos, surrai vossas mulheres. É esse o terceiro aqui? Maridos, essa aqui. Amai. Com quem? Com quem? Orando dentro. Qual é o problema dos homens em relação à mulher? Por que o homem tem dificuldade com a mulher? Primeiro que não sabe. Segundo porque tem uma coisa chamada orgulho. Mas se meio olhar ele, já sai, né? Aí que é uma. Não, eu estou vendo aqui. Maísa vai, né? Está lá em. Esse nome está um pouco ali. Efésios capítulo 5. Vamos lá em 1 Coríntios 12, eu vou só para o versículo 16. Está faltando esse versículo. Só um minuto. Mais uns minutinhos de paciência com nós. Versículo 13, né? 13. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados no corpo que é de Deus, a igreja. Está vendo que o Espírito nos batiza no corpo de Cristo, né? Incluídos no corpo pelo Espírito, para receber pelo Espírito, né? E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Aonde que a gente bebe nesse caso que está falando? No corpo. Porque o Espírito está no corpo. Todos estão bebendo da mesma fonte, né? Já falei sobre 1 João, a vida de Deus é diferente da vida. Eu quero dar um exemplozinho assim, que a vida de Deus, que a gente está falando, é diferente da vida do homem. Irmãos, tem três características principais. Primeiro, que a vida de Deus ela não foi criada, ela é incriada, sempre existiu. Tá? A vida de Deus tem os 8, eterna, ela sempre existiu. Segundo, ela é indestrutível. A vida de Deus em nós, ela Satanás não tem nem poder sobre ela, é indestrutível. Tá? Deus te deu a vida, não tem como ele, né? Por isso que é chamado vida eterna, não tem início e não fim, ela está ali dentro, os 8, comunhão com o Espírito. Tá? Esse tipo de vida que a gente tem que entender a diferença, tá? Indestrutível, né? Só um versículo, Romanos 8,9, diz que ela vem direto do nosso espírito. Nós temos que buscar comunhão para receber essa. Romanos capítulo 8, verso 9. A sua primeira vez nos trouxe redenção e comunhão com ele. A glória dele será repartida com os seus filhos. A vida de Deus. Tá? Vós, porém, não sai da carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito ele está falando que o Espírito de Deus habita em nós. Isso significa a glória, a presença dele, cada dia. Bem, irmãos? Então, o mistério da encarnação é que ele se tornou palavra para nós. Amém? Ele se tornou vida para nós. Tem três coisas que João fala: palavra, luz e vida. Tá? Ele se tornou vida. Por isso é um mistério. Não entendo, pastor, eu cheio de problema, pastor, manda ler a Bíblia. Por que é esse? Eu vai com um problema aí e o pastor vai ler a Bíblia. Parece até um negócio, porque é ali que vai encontrar a resposta, né? É ali que a gente encontra a vida, é ali que a gente encontra a restauração. Vamos buscar essa palavra? Vamos receber essa palavra. Ele continua encarnando, meu irmão. Jesus encarnou no outro ano, mas ele continua encarnando. E quer que essa palavra encarne em mim? Não é questão apenas, não, ela tem que encarnar. Quebrar nossos paradigmas, pregar nossa ignorância na sua vida. E depois a gente pode andar assim na rua, tranquilo. As pessoas perguntam: o que esse cara com essa crise? Olha o sorriso dele. Com toda essa crise, esse emprego, e o cara ali rindo.
Mas, amém? Deu para entender um pouquinho, irmãos? É complexo, difícil, mas deu uma introdução, gente. No domingo que vem, terça, a gente vai estudar um pouquinho mais agora, como a carne se torna espírito, né? Mais completo que agora, mais completo. Então não deixe de vir, todo mundo em férias, né? As aulas lá, você vai ficar com o vídeo, tem um olho lá. Vamos ficar de pé, vamos lá. Pai, nós queremos te agradecer por estar aqui essa noite. Vamos aprender a escutar também nessa vida, Deus. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, para que nós tivéssemos vida. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Eu encarnei na minha palavra, para que a palavra seja vida para você. Eu encarnei na palavra, para que a palavra seja luz para você. Eu encarnei na palavra, para que a palavra seja força para você. Eu encarnei na palavra, para que seja espada para ti. Eu encarnei na palavra, para que seja guia. Eu encarnei na palavra, para que seja alimento para ti. Eu encarnei na palavra, porque eu quero que conheça a minha glória. Amém? Agora nos enchendo do Pai. Abre teus olhos essa noite, meu irmão. Abre teus olhos essa noite. E que essa palavra fortaleça teu espírito. Porque se nós entrarmos em luta, temos que estar com o espírito preparado. Não entra no carne velha, não é com a espada do espírito que é a palavra. É a palavra do espírito. Fortalece esta noite. Fortalece o Senhor na força do seu poder, do seu. Essa palavra vai fazer você vencer, irmão. Ninguém vence por acaso, ninguém vence por sorte ou azar, mas vence porque usa as armas que o Senhor nos deu, e as armas que Ele deu não são carnais, mas poderosas para destruir fortalezas, anular sua vida e todo conhecimento que se levante contra Deus e a sua palavra. A palavra vai vencer, passa céu, passa terra, mas as palavras que Ele pronunciou não vão passar. Aleluia! Te fortalece, te firma, te levanta, para essa palavra no teu coração. O Senhor Jesus diz aí no capítulo 1, verso 16, que vai vencer o Satanás, o anticristo, com a palavra da sua boca. Meu irmão, você não deve usar os braços, as pernas, mas a boca para vencer o Satanás, mentiroso, caluniador. Você tem que usar a palavra de Deus, está escrito na minha Bíblia. Eu sei muito bem, minha igreja. E o Senhor é o meu grande Deus, é poderoso, Senhor. Como diz Daniel, Deus, o Rei dos céus, aquele que estabelece rei, aquele que muda o tempo, aquele que coloca onde Ele quer as coisas, aquele que cura, aquele que restaura, aquele que fortalece, aquele que anima, aquele que levanta, aquele que dá vista ao cego, aquele que cura o paralítico. Esse é o nosso Deus. Toma essa palavra essa noite para a tua vida. Não vem enfrentar com opinião aí, a nossa opinião tem valor de Satanás, mas a palavra de Deus tem poder. Fala a palavra, vive a palavra, olha a palavra, lê a palavra, medita na palavra, anda na palavra, irmão. Conhece os caminhos de Deus que são mais altos do que os seus caminhos. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Diga, o Senhor é bom. Diga, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração, a tua fidelidade é para sempre. Abençoa teu povo essa noite. Levanta o enfraquecido, levanta o abatido, levanta o cego, aquele que não enxerga nada. Deus Todo-Poderoso, vem do Espírito quebrando as nossas pequenas ideias que nós temos a respeito de Jesus. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Te adoramos, te bendizemos, te rendemos graças, Senhor. Em nome de Jesus, levanta essa casa, uma igreja diferente, Pai. Uma igreja de homens santos, Pai. Ajuda cada um a vencer o pecado aqui nesse lugar. Muitas lutas para nós, irmão, mas o Senhor nos fortalece. Porque o capacete e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. Paulo disse: Timóteo, maneja bem essa palavra, Timóteo. Deus abençoe você, Deus. A palavra foi liberada. Aleluia. Vamos terminar adorando o Senhor, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, Senhor. Te adoramos. Vamos
adorar e terminar essa reunião essa noite, já é quase 10 horas, né?